Tivemos a estreia do Corinthians hoje no Campeonato Paulista, a tão aguardada estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Um jogo que o Corinthians não fez lá sua melhor atuação, não jogou tão mal, mas também não fez um jogo de encher os olhos. Mas isso já era esperado também, devido a ser pré-temporada, primeiro jogo. A gente sabe que os treinos são muito mais puxados nessa época do ano, da pré-temporada, para poder aguentar o ano inteiro. Então, os jogadores, nesse primeiro momento, estão com a perna bem pesada do treino e tudo mais. É um jogo um pouco mais complicado de estreia, geralmente sempre assim, principalmente para os principais clubes aqui de São Paulo. E com o Corinthians não é diferente. Mas, guardado as devidas proporções, dito tudo isso, o Corinthians fez uma estreia ok. Foi uma estreia, se a gente analisar pelo resultado, excelente. Venceu o jogo, que é importante, né? Vencer sempre é importante. O Campeonato Paulista, que é um campeonato dos estaduais o mais forte, é um campeonato um pouco traiçoeiro, né? Geralmente ele traz algumas surpresas. Recentemente o Santos brigou contra o rebaixamento nos últimos 2, 3 anos aí de forma seguida, então é um campeonato que ele não é tão fácil como alguns às vezes pensam que é. Dito tudo isso, pegou o Guarani, um time organizado, inclusive, é um time que tem lá sua qualidade, não é um time que vai... Eu não acredito que o Guarani vá brigar pelo rebaixamento, pelo menos nesse primeiro momento, a primeira impressão que ficou foi um time bem organizado, um time que chega bem ao ataque, gira bem a bola, tem sua qualidade, óbvio que não é, né, não é um top 1, não é um time de primeira divisão, mas é um time que vai dar trabalho para os grandes, principalmente depois desse primeiro momento da pré-temporada. Ranieri fez sua estreia, fez uma estreia, se a gente for analisar de uma maneira mais rigorosa, a gente vai dizer que ele fez uma estreia regular. Mas se a gente considerar que a gente está na pré-temporada ainda, como eu disse, nesse primeiro momento, os treinos são muito mais puxados, tem o peso do treino, a perna fica pesada, o jogador geralmente está um pouco mais cansado, né, por causa desses treinamentos mais pesados, a gente pode considerar que foi uma boa estreia. Protegeu bem a zaga, ajudou o Félix Torres, seu companheiro de estreia também, que também estreou, fez um jogo ok, não fez um jogo de encher os olhos também, mas o Félix Torres me chamou bastante atenção o posicionamento dele, é um jogador que tem boa leitura de jogo, ele antecipa muito bem as jogadas justamente por essa questão de ele saber exatamente aonde a jogada vai ocorrer, para quem vai sair o passe e ele antecipar. É um jogador que tem boa leitura, um jogador que tem velocidade, tem boa qualidade, uma coisa que eu gostei bastante já de cara no Félix Torres é que ele é um jogador que geralmente ele toca para frente, né? Quando ele vê a possibilidade de tocar para frente, ele toca para frente. É um jogador que joga para frente. Isso me agrada bastante. Se a gente parar para ver que em outros momentos a gente teve times do Corinthians que toca muito de lado. Inclusive hoje foi um jogo desse, mas foi mais no meio campo. O meio campo do Corinthians hoje sofreu bastante, porque o Garro não pôde estrear, o Rojas jogou, mas mais uma vez não fez lá grande coisa. Estava sendo dito que nos treinos ele estava indo muito bem, porém no jogo hoje mais uma vez decepcionou. Só deu um chute, mas foi numa bola parada em cima do goleiro também, mas fora isso também não agregou muito no jogo. Aliás, o Rojas, que já tá sendo bem criticado e mais uma vez começa o ano de uma maneira ruim, né? Mas vamos dar o desconto, como eu disse, para todos os outros atletas, isso vale para o Rojas também, está em começo de pré-temporada, é o primeiro jogo, então vale esse desconto. Félix Torres fez uma boa partida, o Ranieri, que são os jogadores que a gente mais queria ver, na minha opinião, também foi bem dentro guardar essas proporções que eu disse, um jogo de estreia, falta muito fisicamente ainda, você vê que o jogador, às vezes, ele demora um pouco mais para tomar uma ação, mas isso é fruto dessa pré-temporada, isso acontece muito, faz parte, com o tempo isso vai melhorando. O Hugo, lateral, fez um jogo razoável, não viu o Hugo comprometer, mas também não viu o Hugo se destacar. Foi aquele jogador que ele não comprometeu, ele não atrapalhou, mas ele também não ajudou. Ele fez o feijãozinho com arroz ali. Não vi pontos negativos, mas também não vi nada que eu pudesse pontuar positivamente na questão do Hugo. É um jogador que, pelo menos nesse primeiro jogo, ele passou meio que batido. Não vi nada demais. O Fagner, o nosso outro lateral, o velho Fagner,
parece que começou a temporada bem, né? Deu assistência para o gol, e aí a gente vai falar do Romero, que foi o principal destaque desse time, né? Mais uma vez um jogador que vai, volta, ajuda na marcação, ajuda no ataque, cruza a tabela, e hoje fez um golaço de voleio, né? Premiando a boa temporada que ele já tinha feito no ano passado e que agora, começando esse ano aqui, ele começou muito bem, fazendo um belo gol, um golaço. Embora também a questão física também está pesando, tanto que ele saiu durante o jogo, mas é um jogador que fez um gol de craque. Ele não é craque, mas fez um gol de craque. Fazer um gol de voleio não é para qualquer um, ele acertou um belo voleio e a gente tem que pontuar. Eu mesmo sou um dos que critiquei, não queria que o Romero ficasse até o fim do ano, praticamente, que ele nos salvou, né, do rebaixamento, porque ele fez gols importantíssimos nas últimas rodadas do Brasileiro. Se não fosse o Romero, a gente estaria numa situação bem pior, poderia estar numa situação bem pior, mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim. O Romero fez um grande jogo. Mas é isso, no mais é esperar as próximas rodadas, esperar esses jogadores que vão estrear. Tem jogador que ainda vai chegar. O Augusto Melo tem prometido 5, 6 reforços aí, então a gente vai ver essa equipe mudar bastante. O Mano Menezes vai mudar bastante essa equipe aí. Essa equipe não vai ser a titular. A gente tem que ter um pouco de paciência. Mas dito tudo isso, o que vale mesmo é os 3 pontos, que é o mais importante. Acho que o Corinthians precisa ganhar jogos, já para não correr nenhum tipo de risco. Como eu disse, o Campeonato Paulista parece um campeonato fraco, mas a gente vê equipes grandes no final do campeonato brigando contra o rebaixamento. É bom o Corinthians já começar a pontuar logo cedo para ficar tranquilo na tabela, para poder, quando chegar lá na oitava, nona rodada, ficar tranquilo para fechar o campeonato classificado, disputar as quartas de final com tranquilidade. No mais, é esperar agora a próxima rodada, Corinthians e Ituano, aqui em Itu, perto da cidade onde eu moro. Na verdade, é Ituano e Corinthians, né, perto da cidade onde eu moro. E vamos ver se o Mano Menezes vai fazer algumas mudanças, creio eu que sim. E vamos aguardar, na esperança que o Garro estreie, né, que é o principal jogador, um dos principais jogadores que foram comprados nessa janela de transferência, que não pôde estrear hoje por falta de documento. Fora isso, no mais é isso.